Olá, pessoas queridas, mais uma vez aqui com vocês, o viajante de terras distantes, finalmente aparecendo aqui. Vou dar continuidade a esse trabalho de reequilíbrio, de reenergização dos chakras, esse realinhamento, que faz parte para a gente trilhar o nosso caminho com mais paz, com mais harmonia, e dessa forma poder entregar algo melhor para o mundo, né? Como eu já falei antes. Eu havia postado sobre a vastidão do oceano, a vastidão do mar, porque assim é o nosso ser. Cada ser é um universo em si. A vastidão do ser de cada um, do universo de cada um. E para trabalhar esse universo, eu lembrei muito de um texto que eu escrevi. É um texto que faz parte de algumas crônicas que eu enviei para a Biblioteca Nacional, solicitando o registro de direitos autorais, para quem sabe fazer algum livro de crônicas um pouco mais para frente, né? Vamos ver. Mas eu emprestei esse texto a mim mesmo. Por que emprestei a mim mesmo? Porque eu vou falar do ego, que é um grande trabalho que eu faço comigo, né? E é muito interessante. É como se fosse uma outra entidade. Então é você com você mesmo, porque o ego é você, mas é você se confrontando, mas o confronto de forma amigável. Esse é o bom combate que eu digo. De forma amigável, com amor, conversando e não brigando, porque briga não leva absolutamente nada, nem com você mesmo, muito menos com você mesmo. Então eu vou ler esse texto para mostrar como que pelo menos eu ajo comigo, tá bom? Vamos lá então. Carta aberta ao ego. Por que insistimos em jogar fora o amor, em não recebê-lo, em criar barreiras que só nós enxergamos e sentimos? Talvez porque sempre nos incutiram o medo de amar, dizendo-nos que no amor há sofrimento. Não, meus queridos. Apenas no amor, em minúsculo, isso existe. Apenas no amor do ego, e não no amor de nosso ser divino. Talvez em função da inclinação ao sofrimento de alguns poetas, que em belas letras regadas ao uísque, e sem a intenção de fazê-lo, nos enganam com dor. Porém compreendemos bem a angústia daqueles que ainda não amaram. Talvez porque amar seja o maior aprendizado e experiência de uma encarnação. Ainda que tenhamos sido tudo o que almejamos, se sairmos daqui sem ter amado, sem ter e sem ser a expressão do amor, então não aproveitamos a encarnação em sua totalidade. Com essas pequenas considerações, digo: Senhor Ego, não chores por sua perda, a perda de controle. Seque suas lágrimas, porque quem finalmente está no comando da nau é o ser de luz. E este, por amar, estende suas mãos e lhe diz, com o peito aberto: Ego, não lhe faremos mal. O oposto é verdadeiro. Iremos te amar e lhe ensinaremos a amar. Sente-se calmamente ao nosso lado, coloque uma das mãos no timão e iremos lhe ensinar como navegar. Navegar no mar do amor. Sob ondas calmas ou fervorosas, não importa, pois saberão que o amor caminha por sobre elas. Não tenhais medo, serás chamado de amor. Basta deixar e confiar. Solte, vem e ame. Apenas ame. E lhes mostraremos os muitos universos. Quando eu digo anteriormente, não lhe faremos mal, o tempo verbal está correto, pois o ser de luz
jamais está ou esteve atuando só. Então, esse foi um bate-papo que eu tive com o meu ego, né? Como eu escrevi e como eu conversei com ele, comigo mesmo. Ame, solte, deixe-se levar, mas sempre baseado no amor. Volto a dizer, como eu já falei em outras vezes, que eu não estou falando de paixão, de gostar, estou falando de amor, de algo maior. Não estou falando de sexo, estou falando de amor, de um amor muito maior, de um sentimento muito maior, com uma abrangência muito maior. Nesse sentimento de amor, com toda essa abrangência que eu tento expressar, não consigo muito, né? Porque é difícil mesmo, mas com todo o amor que eu possuo, eu desejo a vocês que fiquem na luz, mais que isso, que sejam a luz. Fiquem bem. Até o próximo post. Aqui, mais uma vez, o viajante de terras distantes.